Muito boa noite. Sejam bem-vindas à nossa última aula prática dessa matéria, Ciências Morfofuncionais do Sistema Nervoso e Cardiorrespiratório. E hoje a nossa aulinha vai abordar sobre os sistemas cardiovascular e o sistema respiratório. E as principais, estruturas anatômicas que fazem parte dos dois sistemas. Então, eu vou abordar um pouquinho sobre esses dois sistemas e vou soltar a aula para vocês. O sistema cardiovascular, ou o sistema circulatório humano, ele é responsável pela nossa circulação sanguínea, a circulação do nosso sangue, de modo que ele faz o transporte daí dos nutrientes, e do oxigênio para todo o corpo. E aí ele é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. A principal função é o transporte dos gases, Os pulmões, responsável pela captação, pela obtenção de oxigênio e pela eliminação do dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, E eles se comunicam com os demais tecidos do corpo através, do sangue, pelo sangue que carrega aí pelo nosso organismo inteiro. O transporte de nutrientes é lá pelo tubo digestório. Os nutrientes resultantes da nossa digestão passam através por uma camadinha fina de epitélio, e alcança o sangue. É uma parede fininha de epitélio, vamos dizer assim, uma camadinha, e que facilita essa passagem do sangue para ser aí transportado, carreado para o nosso corpo. Já o sistema respiratório, o humano, é constituído, por um par de pulmões, nós temos dois pulmões, direito e esquerdo, e por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora das nossas cavidades pulmonares. E aí eles são as fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Os bronquíolos e os alvéolos, eles estão localizados aí dentro do nosso pulmão. A principal função do sistema respiratório é basicamente aí garantir nossas trocas respiratórias, nossas trocas gasosas, com o meio ambiente. O processo de troca gasosa ali nos pulmões, o dióxido de carbono sai e o oxigênio entra. Isso aí é conhecido como hematose pulmonar. Mas também ajuda a regular a temperatura do corpo. A nossa respiração, ajuda a regular a temperatura do nosso corpo, o pH do nosso sangue, e libera a água. Então, quando a gente faz essa troca, a gente capta o oxigênio e a gente elimina o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é prejudicial à nossa saúde, por isso que a gente põe para fora. Ele não é algo bom para a gente. Então, a gente retira do organismo e exala na inspiração. Com isso, agora, eu vou trazer a aulinha para vocês, que ela é mais completinha, porque isso aí foi um apanhado geral. E vamos hoje degustar uma aula dos sistemas respiratório e cardiovascular. Vou compartilhar com vocês. Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa quarta aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Nervoso e Cardiorrespiratório. Eu sou a professora Cristiane Mota Leite e nessa quarta aula prática nós iremos falar de sistema cardiovascular e de sistema respiratório.
quais são as principais estruturas anatômicas que fazem parte desses dois sistemas. Mas para a gente falar desses sistemas, a gente precisa entender qual é a importância de cada um desses sistemas. Por que que o sistema cardiovascular é tão importante para o funcionamento do nosso corpo? Por que que o sistema respiratório é tão importante? A gente consegue sobreviver sem um desses sistemas trabalhando de forma correta, de forma normal? Não, a gente não consegue sobreviver. Por quê? Porque cada um deles tem a sua ação específica, que é fundamental para a nossa sobrevivência. O sistema cardiovascular, uma das suas das grandes funções que ele vai executar no nosso corpo, é que o sistema cardiovascular é ele que vai permitir que o nosso sangue chegue em todas as células do nosso corpo. Então, se os nossos tecidos são nutridos, se as nossas células recebem oxigênio para ser utilizado no seu metabolismo, é porque o nosso sangue carrega esse oxigênio lá para os nossos tecidos, lá para as nossas células, disponibilizando esse oxigênio para as nossas células. E aí as nossas células utilizam esse oxigênio no seu metabolismo, dessa forma elas geram energia para que elas possam funcionar, executar as suas funções específicas. Durante esse metabolismo celular, nós temos a produção de vários metabólitos. Um deles é o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, ele é tóxico para o nosso corpo, ele é tóxico para o nosso organismo. Então, ele precisa ser o quê? Eliminado do nosso corpo. O sistema cardiovascular também faz esse transporte do dióxido de carbono para que ele possa ser eliminado lá pelo sistema respiratório para o meio externo e dessa forma não trazer nenhum tipo de dano para o nosso organismo. Então, a grande importância do sistema cardiovascular é que ele ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue, e é que ele vai, então, via bombeamento, contração do coração, vai permitir que o sangue ele flua pelo sistema circulatório, pelos vasos sanguíneos e chegue lá nos diferentes tecidos, nutrindo esses tecidos. E qual que é a função do sistema respiratório? Na verdade, o sistema respiratório ele executa várias funções do nosso corpo. Uma delas, a mais falada, a principal delas é o quê? Transporte de gases. Então, que gases esse sistema vai transportar? Vai transportar oxigênio e vai transportar dióxido de carbono. Transporta oxigênio para as nossas células, para o nosso capilar sanguíneo e a partir daí o nosso sangue transporta esse oxigênio para as nossas células e o sangue traz esse dióxido de carbono no sangue, nos capilares que ali em contato com os alvéolos vão então por difusão transportar esse dióxido de carbono para dentro do alvéolo para que ele possa ser eliminado para o meio externo. Então, uma das principais funções do sistema respiratório é realizar as trocas gasosas, que são importantes por quê? Porque se o oxigênio não entra no sistema respiratório e passa para o nosso sangue, esse oxigênio não vai chegar nas nossas células. Se o oxigênio não chega nas nossas células, as nossas células deixam de funcionar, consequentemente o nosso tecido ele vai necrosando, vai ali danificando, vai necrosando e vai morrendo. Então, na verdade, o indivíduo ele acaba morrendo, ainda a óbito, devido à ausência de oxigênio ali sendo transportado para as suas células. Então, é crucial o trabalho aí, a função exercida pelo sistema respiratório. Mas o sistema respiratório não executa só essa função de trocas gasosas. O sistema respiratório também participa da nossa fonação. Então, a palavra falada, conforme a gente escuta e entende, esse som da fala, isso tem também participação do sistema respiratório. Por quê? Porque quando o ar, a gente expira, o ar volta ali dentro das nossas vias aéreas, ele passa pelas cordas vocais. E quando passa pelas cordas vocais, vibra essas cordas vocais e isso acaba gerando o som. Claro que a fonação, a fala também envolve outras estruturas que nós temos no corpo. Envolve língua, envolve os lábios, envolve os dentes, então envolve músculos da nossa face, então envolve outras estruturas, mas também tem a participação do sistema respiratório. O sistema respiratório também participa de controle de pH sanguíneo, participa
também da olfação. Por quê? Porque lá no teto da cavidade nasal nós temos o epitélio olfatório, e esse epitélio olfatório tem receptores olfatórios que vão detectar o quê? A presença de partículas odoríferas em comida, em substâncias, né? Também ali, por exemplo, no perfume. Então, o sistema respiratório também participa da olfação devido à presença desse epitélio olfatório lá no teto da cavidade nasal. O sistema respiratório também tem função de proteção. Se a gente for, né, olhar o nosso sistema respiratório, a primeira estrutura que a gente observa do nosso sistema respiratório é o quê? O nosso nariz. Dentro do nosso nariz, o que que a gente tem? Pelos, né? E esses pelos, quando a gente inala o ar, as partículas que estão ali nesse ar que é inalado, elas acabam ficando, muitas delas, a grande maioria delas, acaba ficando presa nesses pelos que nós temos no nosso nariz. Então, algumas estruturas do sistema respiratório têm função de proteção, como os pelos do nosso nariz. Boa parte do sistema respiratório, ele é revestido pelo epitélio respiratório, que apresenta cílios e também tem ali glândulas que secretam muco. Então, as partículas estranhas, né, as partículas que são inspiradas ali junto com o ar, elas acabam ficando presas nesse muco, né, aquelas que não ficam presas aqui nos pelos do nosso nariz, acabam ficando presas nesse muco e depois são removidas, né, esse muco, ele vai sendo removido pelo batimento desses cílios que estão presentes nas células do epitélio respiratório, para que isso seja eliminado para o meio externo. Então, o sistema respiratório também tem função de proteção. Então, vista a importância desses dois sistemas, nós precisamos, então, entender como é a anatomia de cada um desses sistemas, desses componentes que formam tanto o sistema cardiovascular como o sistema respiratório. E é esse o objetivo da nossa aula. Vamos lá, então, para a gente ver quais são os objetivos da nossa aula prática. Então, objetivos da nossa aula prática é exatamente a gente ver, né, aqui as características anatômicas desse sistema cardiorrespiratório, do sistema cardiovascular, do sistema respiratório. Aqui nós vamos levantar as principais estruturas anatômicas que estão presentes nesses dois sistemas, sempre trazendo aqui a relação da estrutura anatômica com a sua função. E, claro, né, aqui, para a gente começar essa observação anatômica desses sistemas, nós vamos, então, para as nossas orientações gerais. Então, para que a gente consiga fazer aqui, né, a identificação das estruturas anatômicas do sistema cardiorrespiratório, nós vamos utilizar a base OVID, que é o nosso atlas digital. Esse atlas, ele está disponível lá na biblioteca virtual, você vai procurar na biblioteca virtual pelo Wolters Kluwer, tá? E lá nós teremos, então, a nossa base OVID, que é a base que nós vamos utilizar, é o Atlas Digital que nós vamos utilizar para, então, que a gente faça as identificações das principais estruturas que estão nesse sistema. Que estruturas nós vamos, então, observar? Nós vamos observar o coração, as principais estruturas anatômicas que estão presentes ali no coração. Nós vamos observar os vasos sanguíneos da base do coração, quais são esses vasos sanguíneos da base do coração e como eles participam, né, desse transporte aí de sangue pelo nosso organismo. Nós vamos observar também os principais vasos sanguíneos do corpo humano, aqui bem os gerais mesmo, porque na verdade a gente tem aqui, né, milhares de vasos sanguíneos espalhados por todo o nosso corpo. Então aqui a gente vai olhar os principais. Também observaremos aqui estruturas do sistema respiratório, o nariz, a cavidade nasal, o que essas regiões do sistema respiratório têm de particularidades anatômicas. Também falaremos aqui da faringe, da laringe. Aqui na laringe nós vamos evidenciar a presença da epiglote e das pregas vocais, ou também, né, que chamadas de cordas vocais. Qual a importância dessas estruturas nessa região? Falaremos também das principais características anatômicas da traqueia, dos brônquios, dos pulmões e fecharemos falando da circulação pulmonar. Como que acontece, né, a circulação sanguínea lá nos nossos pulmões e qual é a importância disso para as trocas gasosas, né, para que as trocas gasosas aconteçam no nosso corpo. Então, para a gente falar, para a gente observar todas essas estruturas anatômicas, nós vamos então
agora abrir a nossa base OVD para que a gente possa fazer aqui a identificação dessas estruturas, começando, claro, pelo sistema cardiovascular. Então, nós vamos abrir aqui a nossa base OVD. Abrindo aqui a nossa base OVD, então nós temos aqui o menu da nossa base OVD e aqui nós vamos buscar, ó, aqui a gente vai, se a gente correr, ó, a gente tem todos os sistemas aqui, tá? Então, daqui a pouco, na segunda parte da nossa aula, nós vamos observar as estruturas que estão aqui no sistema respiratório e aqui nós vamos olhar o sistema aqui, ó, cardiovascular, tá? Então, aqui a gente tem o sistema circulatório como um todo. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver as principais, né? Aqui as principais veias e artérias que nós temos no corpo e também a gente consegue observar aqui o coração. Quais são os componentes do sistema cardiovascular? Coração, que é a bomba que vai impulsionar o sangue, né, dentro dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos também são componentes do sistema circulatório e o sangue também é um componente do sistema circulatório. Então, aqui nós vamos começar observando o quê? Nós vamos começar observando o coração. Então, o coração ele vai estar localizado aqui, ó, na caixa torácica, nessa região que nós chamamos de porção média do mediastino, tá? Então, tá aqui no mediastino, na porção média do mediastino. E se a gente remover aqui as costelas, ó, né, tá protegido aí pelas costelas. Então, na verdade, o nosso esqueleto ele acaba, né, formando um sistema de proteção para alguns órgãos vitais que nós temos, como por exemplo aqui o coração e os pulmões, né, aqui a nossa caixa torácica, nossas costelas fazendo essa função também de proteção física aqui dessas estruturas que são vitais para nossa sobrevivência. Então, se a gente remover toda aqui essas costelas, vou remover aqui, a gente consegue observar aqui a posição do coração. Tá? Então, ele está aí na caixa torácica, nessa região aí do mediastino, região média aqui do mediastino. Então, removendo aqui as costelas, a gente consegue observar. Deixa eu remover aqui, ver se eu consigo clicar aqui e remover. Então, aqui a gente já consegue, aqui, deixa eu remover aqui, e daí a gente consegue observar melhor